Muito bem, pessoal, bem-vindo ao nosso curso grátis, né? Vou estar fazendo aqui um exemplozinho de uma cobertura em um mezanino dentro do CIP 3D. Vou iniciar aqui por uma nova obra, dar o nome aqui de curso grátis, dar duplo Enter, aceitar. A gente vai introduzir a obra como obra vazia. Então, o primeiro item que a gente vai configurar aqui são as normas, né? Então, de concreto 6118 de 2014, aço dobrado 14762 de 2010 e aço laminado NBR 8800 de 2008. Clique em aceitar. Edificações residenciais ou comerciais, né? Vai depender do tipo aqui da nossa estrutura. Escritórios, se for um mezanino, uma estrutura, vamos dizer assim, para uso comercial, ou só um mezanino aí para depósitos e oficinas, é a opção abaixo. Vou clicar aqui então nessa opção que vai descrever melhor aí a utilização da categoria de uso da estrutura. Aceito. Primeira configuração básica aqui é os perfis, né? Então, para perfil laminado, a gente tem o A572 grau 50. Para aço dobrado, o A36, mais comum. Concreto, FCK 25, então C25 em geral. Clicando em hipóteses adicionais, eu crio as minhas hipóteses de ações da estrutura. Então, basicamente, eu vou ter aqui a carga permanente, que vai ser o peso do telhado. Clique em aceitar, aceitar. Vou ter a sobrecarga, que vai ser tanto da cobertura como também da sobrecarga de uso do mezanino. Então, sobrecarga. Tenho as hipóteses de vento, tanto a 0 graus, V0, como também V90, que é o lateral. A gente tem as considerações dos efeitos de segunda ordem, de acordo com os deslocamentos. Então, de acordo aqui com o valor, vai ser multiplicado por 1. E não combináveis, né? Então, quando ventar a 0 graus, não irá ventar 90 graus, ou seja, os ventos não se combinam. Mostrando aqui para vocês combinações. Então, vai ter a combinação onde não há vento, a combinação onde tem o vento a 0 graus e a combinação onde há vento a 90 graus. Aceitar, aceitar, aceitar. Algumas configurações básicas de fundações. A gente pode cadastrar aqui o valor característico de resistência do terreno da fundação ou, porventura, pegar algum valor default do software. Clique em aceitar, aceitar. De demais configurações para esse projeto, ligações, opções, placa de ancoragem. Então, na placa de ancoragem, iremos usar chapa e porca simples. Salvo como padrão, aceitar, aceitar, terminar. Aceito. Com isso, já entro aqui no meu menu de trabalho do CIP 3D. Primeira configuração aqui, então, vou criar uma vista para a gente criar o nosso pórtico. Comando vista, abrir nova, vista do eixo X, Y ou Z. Vou desenhar aqui no meu eixo XZ. Vou falar que é uma vista frontal. Vou dar um duplo clique. Inicio então a modelagem da minha estrutura no comando barra, nova barra, desenhando aqui o pórtico, né? A gente tem a opção aqui de desenhar, clicando e indicando o comprimento. Indicamos também o vão e contornamos aqui a estrutura, né, do pórtico. Com isso, então, podemos iniciar a modelagem da tesoura. Aqui eu não sei, né? Então vou criar somente um nó de referência no centro da minha estrutura e vou trazer a minha barra na inclinação que eu desejar. Então vou desejar aqui que seja uma inclinação de 5,7 graus, que é igual a 10%. Com isso aqui eu continuo o desenho da minha treliça.
O próximo passo, né, a gente fazer a configuração dos perfis internos, né, das diagonais e montantes. Comando ferramentas geração nós e barras. Definimos aqui o travamento dos nossos bandos, né? Então, vou colocar aqui 7, indico 7 embaixo e também para os outros, né? Enfim, vou escolher aqui uma disposição comum, né? Que vai ser de acordo aí com os carregamentos da estrutura. Então, vamos supor que a nossa cobertura seja mais proveniente aos esforços de sucção. A gente vai ter a seguinte configuração que vai estar otimizando essa cobertura. Comando barra nova barra, jogando todos os perfis para cima e ligando os nós. Aqui eu fiz a cobertura sem critério nenhum, ó, tá? Fiz sem critério, né? Então isso a gente avalia e posiciona melhor esse treliçamento no nosso curso, que é só um aperitivo, né? Próximo passo, articulo meus nós internos da treliça, da tesoura, mesmo sendo ligações engastadas. Treliça, o modelo de cálculo a gente faz como articulada. Configuro os vínculos exteriores dos pilares com a fundação, digo que é engastado e corrijo seu comprimento de flambagem, apoiado, engastado. Com isso aqui, a gente já tem condição de ver se é possível ou não rodar o modelo de cálculo. A gente faz sempre essa rodada para ver se está aceitável, né? As configurações iniciais. Rodou o perfil. Ele aqui considera alguns perfis default de modelagem. Vamos configurar agora os agrupamentos e os seus perfis. Comando barra. Vou agrupar as barras similares, pilar com pilar, banzo com banzo, barras internas com barras internas. O perfil aqui do centro, eu vou desagrupar ele e vou dizer futuramente que ele é um perfil duplo, né? Então aqui no CIP a gente não tem como desenhar duas barras de posição, a gente tem um perfil duplo. Então, os duplos, né, barra descrever, descrevemos aqui as seções dos perfis. Então, para pilar, vou descrever que é um perfil aço-minas do tipo H, né? Vou deixar aqui o menor perfil possível, né? Começando o cálculo de 150 por 22,5, perfil simples. Para banzo e barras internas, perfil dobrado, do tipo simples, importando uma série de listas pré-definidas ou cadastrando aqui o fornecedor que eu quiser. Então aqui ele traz aqui uma lista pré-definida de perfis, né, que são mais ou menos aí comerciais, né? A gente não vai ter o trabalho de estar cadastrando um fornecedor, a gente tem perfis genéricos do software. E o perfil do meio aqui, mesma situação, perfil simples, porém agora a gente coloca ele como um duplo I, né? Então, na verdade, quando a gente for visualizar o 3D, ele vai estar um perfil duplo ali, segmentando a nossa tesoura. Aproveitando que a gente está aqui nesse 3D, vamos ver aqui as disposições dos perfis, ó. Vou girar aqui os eixos dos pilares, né? Para o seu eixo de maior inércia receber a carga de momento proveniente do vento. E inverter aqui os banzos, né? Virar para baixo e as diagonais para baixo também. Enquanto o banzo inferior, a gente vai estar virando para cima. Comando barra, escrever a disposição, giro para baixo. Não mexo aqui na disposição interna do perfil, senão a gente vai estar criando engastes ou rótulas, né? Então pode ser perigoso a gente estar mexendo aqui nesse eixo do perfil. Podemos aí estar criando, vamos dizer assim, chamado mecanismo dentro do software. Isso também é abordado no nosso curso. Essas boas práticas de
modelagem estrutural dentro do CIP 3D. E aqui eu giro meu pilar. Com isso aí vai estar configurada aqui a treliça, né? Vou girar esse perfil aqui. Mesmo como é uma treliça, aqui não importa a disposição, vamos dizer assim, das minhas barras internas. Vai ser levado em consideração o comprimento e o esforço da barra, também como a seção e o seu material. Então, só para deixar bonitinho aqui o nosso desenho, escrever a disposição, eu giro ele na outra direção. Criei aqui a treliça, vou rodar de novo o modelo. Está calculável, né? Quer dizer o quê? Que o meu modelo está aceitável. Então eu faço as seguintes configurações. Crio aqui as flechas, né? Para cobertura 1 para 250, relativo ao comprimento das barras. E para os pilares, flecha máxima 1 para 400, tudo normativo. Rodo aqui a estrutura novamente, verifico se está aceitável. Sempre é bom a gente rodar, né, testar a estrutura, para ver se tem alguma coisa que pode estar induzindo aqui a não rodar, né, não rodar o modelo. Ok, vamos configurar aqui as flambagens, então, da cobertura, né, que esse aqui ele está calculando no plano. Toda a estrutura que a gente desenhar no CIP vai estar no plano, a gente tem que transformar ela para um 3D, colocando aqui os comprimentos laterais, né, destravados. Então, para o banzo, né, que vai ser o elemento que vai estar sofrendo aqui uma flambagem lateral, comando barra, flambagem, selecionamos aqui os perfis do banzo superior. Então, o comprimento aqui destravado no eixo XZ, né, que é o eixo X, que é o eixo que vai estar saindo do plano, vai ser o comprimento dado aqui genérico para as distâncias dos contraventamentos, né? Então, a gente tem aqui 5 metros, 10 metros, 5 metros, então, o comprimento destravado, né? Se a gente fosse criar somente um X aqui, uma diagonal aqui na cobertura. E 2,5 se a gente criasse 2x, né? Então, vou colocar aqui 2,5 em XZ, aceito. E o travamento lateral do banzo inferior, a mesma coisa, né? Eu crio aqui a distância que eu vou colocar entre as terças, né? Mão francesa nas terças, perdão. Então, essa mão francesa que vai estar ligando na terça, vai estar travando lateralmente meu banzo inferior. Então, esse travamento lateral, ele tem que ser múltiplo de onde for terça, né? Então, a gente está falando de terças aqui de 0,72, 1,44, a cada 1,44. Então, 2 vezes 1,44, 2,88, né? Não vou precisar fazer conta aqui. Então, a gente pode colocar terça sim, terça não, indicando o comprimento de flambagem 2,88. Clique em aceitar. Então, a configuração do travamento lateral da minha cobertura vai ser 2x, né? Ou seja, no meio aqui, né? E aqui 2x também. Enquanto embaixo vai ter um travamento lateral terça sim, terça não, né? Então, atribuímos os comprimentos destravados perfis. Aqui eu não vou travar lateralmente meu pilar, né? Vou calcular aqui a estrutura aberta, né? Então aqui não vai ter pressão lateral no meu pilar. Caso for necessário, reduzir o comprimento de flambagem devido às seções que forem calculadas, mas como é um perfil do tipo H, e a altura aqui é pequena, né? Ele não vai ficar esbelto, então a gente não vai precisar travar lateralmente nossa estrutura. Continuando aqui o cálculo, fiz as configurações devidas, né? Comando vista 3D, habilito meus planos, referências, linhas de referência. Com isso agora eu consigo gerar, vamos dizer assim, os nossos planos, né? Então a gente consegue gerar a quantidade que a gente quiser dessa configuração de estrutura. Então eu vou gerar aqui
4 vezes distância de 5 metros. Clica em aceitar. Então ele colocou aqui pra gente 5, 10, 15, 20 metros, né? 10 por 20, então um galpãozinho de 200 metros quadrados. Com isso aqui então, configuramos as terças, né? Comando barra, nova barra. Podemos desabilitar os planos, né? Então planos, referências, desabilitar as linhas de referência. Barra, nova barra. Vou fazer aqui a ligação nó a nó, então as minhas terças tem que tá morrendo no nó, né? Então posso estar vindo aqui, posso estar indicando aqui, indicando seu comprimento. Então tem N formas aí de estar lançando essa barra. Aqui a nossa configuração não foi privilegiada, né? Vamos colocar aqui uma terça nessa posição. E vamos colocar uma terça aqui para estar pegando aqui também a calha, né? Ok. Faço isso do outro lado. Clico e indico o comprimento, né? Posso ligar a ferramenta ortogonal e fazer também essa modelagem. Tá aí o galpão, né? Já lançado. Criamos agora os contraventamentos. Comando barra, nova barra. Escolho aqui o tipo tirante. Escolho o perfil que eu vou usar de contraventamento. Então aqui eu vou importar o perfil da Gerdau, barra redonda. Ele vai trazer aqui as dimensões em polegadas. Posso estar lançando uma dimensão aqui a meu critério. A forma de lançamento desses contraventamentos, elas têm que ser da seguinte forma. Você tem que morrer nas terças, né? Então o programa, o software, né, não vai aceitar se a gente lançar os tirantes a não ser em X, e eles têm que estar obrigatoriamente entre, vamos dizer assim, entre terças, né? Então essa é a forma de modelo de cálculo. O tirante vai estar tração e a compressão ele vai estar transferindo para essas terças aqui que a gente chama de terça de fechamento. Fiz aqui o lançamento do primeiro pórtico com o segundo. Aqui eu teria que travar o terceiro com o quarto e o último, né, ficaria destravado. A gente trava nessa configuração aqui. Então, por questões aqui de simetria, vamos fazer todo o travamento da nossa parte da cobertura, né? Então, ferramentas, copiar elementos, nós e barras. Seleciono aqui os tirantes. Copio as referências aqui do restante da minha cobertura. Vou fazer aqui um pré-cálculo, somente as ações de peso próprio da estrutura. Aqui ele está me dando um aviso que a hipótese vento não produz trabalho exterior. A gente não fez nenhum carregamento ainda. Porém, ela não vai fazer trabalho exterior, somente interior, ou seja, de dentro para fora, né? Então a gente está falando aí de sucção. Coberturas aí até 45 graus vão estar fazendo sucção acima desse ângulo aí de trabalho, né, da cobertura. Vai estar começando a ser pressão ao invés de sucção nas coberturas. Fiz aqui o lançamento, vou fazer algumas correções aqui. Comando barra, descrever. Posso primeiro agrupar, né? Barra agrupar. Vou agrupar as minhas terças. Não vou agrupar a de cima, a da cumeira, pois ela vai ser um perfil duplo, né? Então, vou agrupar só entre si. Então, tá, a primeira configuração de terça, barra descrever. Faço a mesma coisa, utilizando o perfil dobrado enrijecido, importando uma lista de materiais pré-definidos do software, né? Que vão ser perfis semelhantes aos comerciais do Brasil, ó. A gente pode estar vendo aqui nessa lista. Caso falte algum, a gente pode estar cadastrando, criando um perfil novo, colocando aqui cadastro e adicionando aqui seções, né? No nosso caso já vem aqui 100 por 50 por 20 por 6. Nem sei se existe, acho que não.
Mas como são perfis dobrados a frio, a gente pode cadastrar a seção que a gente quiser, desde que respeite algumas verificações de norma. Então aqui a gente pode cadastrar N perfis. Então a gente cadastra aqui as configurações dos perfis e por fim a gente utiliza essa série de perfis que a gente criou no cadastro. Então vou utilizar aqui o do software mesmo, essa é uma possibilidade. Então, ó, os perfis da terça são perfis simples. E o da cumeira, por modelo de cálculo, ó, aqui a gente teria 2 barras, uma em cada água. Por modelo de cálculo, a gente posiciona no centro da cobertura, justamente no nó. Então, por modelo de cálculo vai estar ok. Então, duplo I, união, cordão contínuo, não. Duplo I genérico, sempre a cada lado. Então, se a gente vir no 3D, ele vai estar aqui, ó, sempre a cada lado, né? Então aqui, mas o esforço aqui vai estar todo no nó central. Tá, eu preciso agora ajustar aqui as disposições das terças, né? Comando vista, abrir nova, abro vista de um plano, então a gente precisa abrir uma vista de um plano quando a gente estiver trabalhando no plano inclinado, água 1, vista 3D, crio aqui a água 2. Criei as vistas, né? Então, comando barra descrever disposição, a gente vai calcular o ângulo da janela do plano, né? Então a gente vai estar posicionando a terça aqui, como eu já falei anteriormente, no centro da peça do modelo de cálculo. Então no 3D às vezes a gente vai pensar que está errado, porém é um modelo de cálculo, a gente deixa as peças no seu eixo. Então calculo o ângulo da janela ativa. A do centro, como são 2 barras, a gente não pode escolher uma aqui, então a gente vai deixar aqui no centro mesmo e não vai ter muita interferência não. Próximo passo aqui é a gente criar os travamentos das terças, né? O travamento lateral da terça. Então esse travamento lateral pode ser tanto rígido como correntes, né? Então vamos criar aqui do tipo corrente, então comando barra nova, vou utilizar aqui um perfil redondo laminado, do tipo genérico, então mesmo sendo um tirante a gente modela como genérico o perfil da corrente. Se a gente colocar aqui, ó, aqui no software, é o seguinte, se a gente clicar aqui, ele vai estar que não, que é só uma sensação, só uma sensação visual mesmo. Mas se a gente criasse um nó aqui entre esses dois, nesse X, né, que coincidentemente é o centro aqui da minha terça, a gente criaria aqui um tirante com nós intermediários, que é um tipo de tirante que o software não aceita, né? Então a gente para evitar esse tipo de problema, a gente causa uma pequena excentricidade aqui desse centro, né? Pois nas maioria das vezes aqui coincide, né, com o centro aqui, essa interseção aqui dessas duas diagonais. Então, ó, clico na peça, vou colocar uma pequena excentricidade, não vai alterar muita coisa no meu modelo de cálculo, 0. Então 2,49 ao invés de 2,5. Só por questão aqui a gente evitar ali a interferência com o nó da diagonal. Aqui eu já posso ligar no centro, aqui ligar no centro, não tem problema nenhum. Vou estar articulando esses nós internos, né? Já que vão ser não vai trabalhar em conjunto aqui com as terças, né? Vai ser só o travamento lateral. Por definição, no CIP, todas as bases que a gente modela, ele entende como viga, né? Então, imagina um perfil I, um perfil do tipo redondo, trabalhando como viga, né? Então, não vai passar, né? A gente fala que não passa, né? Não é calculável, né? Então a gente precisa fazer algumas considerações, né? A gente precisa reduzir a flambagem desse perfil. Ele não vai flambar, já que vai estar trabalhando somente a tração, e nem vai flambar devido ao seu peso próprio. Então a gente faz essas duas considerações, né?
comando barra, flambagem, tiramos a flambagem, indicando ó, que o coeficiente de flambagem é 0. É diferente a gente falar que não é para considerar flambagem. Um a gente afirma que é 0, o outro ele não considera. Então são duas coisas bem distintas. E a outra coisa é tirar o peso próprio, indo no comando carga, geração das cargas de peso próprio, desativo o peso próprio aqui, que ele não vai flambar nem devido a seu peso próprio, né? Feitas essas premissas, a gente vai copiar esses elementos que a gente modelou, seleciono aqui o ponto de referência e vou. Ó, olha o que eu disse, ó, ele criou o nó intermediário. Então, quando a gente clicar aqui em incidências, né, ele vai falar que tem um nó intermediário. Então é exatamente isso que a gente precisa evitar. Então, dá um Ctrl Z. Vou fazer a cópia, ó, copiar elementos. Pegar o ponto de referência e vou indicar aqui agora, 2.49. Então eu tenho que indicar aqui para ele não criar essa interferência. 2.49, 2.49. Clique em aceitar. Com isso agora aqui, como eu já fiz nesse lado, eu posso estar replicando para o outro, né? Então, ferramentas, simetria do plano XY, seleciono aqui os meus tirantes, vista 3D, confirmo o comando, seleciono a cumeira, jogo para cima aqui a minha barra. Ah tá, jogo para trás, né? Jogo para trás que dá certo, né? Então, só tem que estar ligado o ortogonal. O próximo passo aqui então, a gente vai criar aqui os carregamentos, né? Então, carregamento linear. A gente vai ter aqui uma terça a cada 1,42 m. A gente precisa multiplicar pelo valor específico do carregamento, né? Para a gente achar a carga por metro linear nessa terça. Então vamos lá, vou abrir aqui a calculadora. Aqui, pessoal, a gente está vendo aqui que vai ser difícil a gente ficar clicando toda hora nas terças, né? E para estar isolando ela, né? Para a gente criar esses carregamentos de forma mais rápida. Então, um truquezinho, né? A gente vai criar aqui uma layer. Vou dar um nome para essa layer. Essa layer vai chamar terça. Posso agregar uma cor para ela, qualquer cor. Vou colocar aqui amarelo, só para a gente distinguir. Clico em aceitar. Então, ó, eu vou pedir assim, agora eu vou atribuir essas terças à minha layer. Então, vou atribuir as terças à minha layer que eu criei terças e coloco ela na layer de terça. Com isso, ó, eu já posso desabilitar as outras layers. Ó. Então, deixo só visível a minha terça. Ó. Então, daqui fica mais fácil a gente criar os carregamentos nas nossas barras. Então, vamos lá, calculadora. Tá aí minha calculadora. Primeiro carregamento, peso de telha, peso específico de telha aí, 5 kg por metro quadrado, então 5 kg vezes 1,42, que é a distância entre terças, eu tenho aí 7,1 kg por metro. Aqui a área de influência dessa terça ela é menor, né? Então aqui por questão de cálculo eu posso jogar aqui até para dar um efeito maior na segurança, né? Então carregamento aqui 7,1. Então carga, introduzir cargas em barras, telhado, lança aqui 0,007. Posso arredondar para 10, ó. Também é possível, né? Então 100, aqui a gente põe 10. Então, só para efeito de cálculo a gente pode ir arredondando esses valores. Próximo quesito aqui, sobrecarga, por norma, a gente tem que considerar uma sobrecarga mínima de 25, multiplico por 1,42, 35,5, né? Então, a gente pode pôr aqui 36 kg por metro essas terças. Por fim, a gente tem o vento, né, a 0 graus. A gente não calculou o vento aqui para essa estrutura.
mas é muito simples. No curso a gente aborda aí o carregamento de vento. Vamos supor que a minha carga característica aqui da nossa região seja 50 kg por metro. Tenho 50. O coeficiente externo aqui para vento a 0 graus seja 0,8. E vezes a distância aqui entre terças, 1,42. Então, 57 kg por metro. 57 kg por metro. Tá, aqui vai ter a seguinte consideração. O vento ele age paralelo à nossa cobertura, né? Então, a gente tem que colocar o vento de forma paralela, né? Então, não é só colocar 57 e colocar a carga para cima, né? A gente seleciona essa água, né? Que é a água que vai estar sentido menos x, né? A gente coloca que ela tem 57 kg por metro e a gente dá um vetor diretor. Então o vetor diretor aqui vai ser muito simples, ó. O sentido vai ser para cima, então é 1. Sentido global, né? Então é 1. E a direção, como é 10%, ponto 1, ou seja, 0,1. Sentido negativo, porque a gente está vendo que da esquerda, a água da esquerda, né? Então uma água vai estar com vento para a esquerda, aqui na do centro eu considero. Comando carga, introduzir cargas em barras. Na do centro eu coloco 0,057. Eu coloco para cima, né? A gente uma anula a outra, né? E da direita a gente coloca o vetor diretor. Agora, sentido positivo, né? De x, 0,1. E z sentido para cima, então 1. Então com isso aqui a gente considerou. Opa, deixa eu pôr aqui na vista. 3D. Deixa eu pôr aqui na projeção simétrica. Aí, vamos ver se a gente consegue visualizar as cargas. Elas vão estar atuando na direção do seu plano. Acho que aqui não vai dar para ver, mas enfim. A mesma coisa para o vento a 90 graus. Aqui nesse nosso caso eu não vou estar considerando o vento a 90 graus, né? Só para a gente não perder muito tempo aqui com essa configuração de vento. Mas é tudo explicado no nosso curso. Vou considerar somente o vento ali a 0 graus e ok. Com isso também, ó, vista 3D. Eu preciso habilitar, eu preciso colocar lá a carga dos ventos dos nossos pilares. Mas como a gente não tem o vento calculado, deixa eu pôr aqui na projeção, a gente teria que, vamos dizer assim, pelo menos aqui no vento a 0 graus, né, fazer um vento aqui de sucção das paredes, né. Então, quando o vento bater aqui na frente da nossa estrutura, né, ele vai ter uma geometria. Essa geometria, vamos dizer assim, vai ter um coeficiente externo de acordo com seus comprimentos, né, ângulos da cobertura, etc. Enfim, essa geometria vai ter o que a gente chama de coeficiente externo, né? E a gente tem também aqui um vento, coeficiente externo aqui na parede, né? A gente tem a sobrecarga do vento multiplicado por esse coeficiente externo da nossa parede. Na maioria das vezes, quando o vento a 0 graus, vamos dizer assim, quando o vento está batendo a 0 graus na nossa estrutura, a tendência desse vento externo, né, de acordo com o coeficiente da minha estrutura, é de fazer uma sucção destes pilares. Então, vamos fazer essa sucção desses pilares aqui de forma genérica, né? Então, deixa eu ver se eu lembro aqui qual foi o carregamento que a gente considerou. Tá, vamos supor que seja 40 kg, 50 kg por metro quadrado, né? Vezes, então, 0,7 coeficiente externo, vezes a distância entre os pórticos, né? Então 5, então vezes 5, 175 kg por metro. Então aqui de forma bem genérica e bem rápida, a gente vai considerar 175 kg por metro linear de sucção nessas paredes. Então, comando carga, introduzir carga em barra,
entra 0 graus, seleciono aqui os pilares, que aqui no nosso caso está no sentido, aqui vai estar no sentido global já, então esse aqui é o lado esquerdo, esse aqui é o lado direito. Então, ó, a gente vai selecionar aqui, ó, sentido x negativo. Então, x negativo, 0,175. Considero, então, todos os pilares com esse carregamento. E os do lado direito, carregamento em x positivo de mesmo valor. Então, caso a gente queira calcular, a gente calcula e coloca o valor correto. Considerando todas essas premissas de cálculo, a gente já pode dar um calcular. Vindo em cálculo, calcular a estrutura, dimensionamento rápido de perfis. Fiz aí o cálculo da estrutura, comando cálculo, verificar elementos. Então todas as estruturas estão passando, né? Tá, mas não adianta só passar, né? Na área da estrutura metálica, as estruturas têm que ser também leves, então a gente tem que otimizar estas barras. Comando cálculo, esforços, vou ligar as envoltórias e as tensões das barras. A gente vai ter aqui o gráfico de tensões, onde a gente identifica de forma mais fácil as barras que a gente chama de crítica de cada grupo. Caso o gráfico de tensões não seja muito, vamos dizer assim, visível, né, essas configurações se não sejam muito comuns, a gente pode estar alterando as cores das representações de isovalores, né, para a gente trazer aqui para outra configuração. Então a gente vai ter aí as configurações. Ó. Tá. Então, como é que eu vou otimizar essas barras? Eu preciso identificar em cada grupo de barras a barra mais crítica, né? Então, cálculo, esforços. Eu preciso identificar nesse grupo aqui, agora atualizou, né? A barra mais crítica. Então, isso aqui é facilmente visualmente falando, fica mais fácil a gente alterando aqui as cores de isovalores. Agora sim, a gente consegue identificar com mais facilidade. As barras em vermelho, elas estão sofrendo mais, vamos dizer assim, mais esforços, né? Então, no grupo das diagonais e montantes, que a gente criou um grupo somente para elas, a gente facilmente identifica que essa barra aqui é a crítica, né? Então, clico em verificar elementos, seleciono aqui a barra, clico em peso e a gente já vê que é a barra mais leve que passa nessa estrutura, né? Então, o Wood 50, né? Na 2.28. Ah, eu não quero pôr nesse. Todas essas barras da lista que estiverem em vermelho, em verde, perdão, vai atender tanto ao critério de resistência quanto ao critério de flecha. Algumas passam na flecha, porém não passam na resistência, e algumas não passam em esbeltez, comprimento relativo da seção. Isso tudo o software faz para a gente. Vamos considerar então que essa treliça, vamos ver aqui a externa. Deixa eu ver se todas passaram, né? Aparentemente todas passaram aqui na de cima, na 100, no de 100, né? Então vamos configurar primeiro o banzo superior para a gente saber qual que é o perfil que vai encaixar no banzo, né? É muito importante, é a questão técnica também de montagem. Tá, cálculo, esforço. No banzo aqui a gente vai ver que essas peças aqui nessa área aqui são as mais solicitadas, né? Então deste grupo, né? A gente vai ter que agrupar primeiro, ó, comando barra agrupar. Os grupos ainda estão independentes, né? Então cada grupo aqui vai ter vão ser grupos dos planos, né? Então a gente tem que agrupar também os planos posteriormente. Deixa eu ver aqui se vai faltar alguma coisa. Que eu esqueci de falar. Então quando a gente mudar lá na mais solicitada, a gente vai mudar para toda a estrutura, né? Então faltou só os pilares, eu acredito que não vai ser preciso, né? Vamos ver aqui. Agora ó, aqui já não passa, né? Então a gente vai ter que selecionar aqui, ó, passando com o mouse, ó, comando cálculo, verificar elementos. A gente passando sobre o mouse, ó, a gente consegue identificar aqui aquela região mais solicitada, né? Então 172 foi a barra mais solicitada, né?
Então a gente seleciona por ela, clica em peso, clica aqui na seção que atende a resistência e que seja em seguida também a mais leve, né? Então a gente vai testar essa barra, 100 por 40 na 2 mm, testa a minha estrutura. Testei, todas as barras da estrutura passaram, agora eu vou passar essa interna, né? Então a interna, para encaixar no perfil U de 100 na 2 mm, eu preciso criar um perfil, né? Então eu preciso mandar dobrar ou comprar um perfil que já, porventura, encaixe nele. Então na interna, para encaixar na de 100, eu vou criar um perfil aqui, ó, adicionando um perfil U de 92, né? Então U 92, 92, 30, 2 mm. Então 92, 30, 2 mm. Aceito, aceito, aceito. Então, ó, vou trocar agora comando barra descrever. Vai estar lá em último, né? Justamente para encaixar, né? Para não criar interferência, né? E vou testar se esse perfil de 92 na 2 mm atende aos esforços. Se sim, acredito eu que seja o mais leve aí que vai estar encaixando, né? Então, verifico as barras. Então, está dimensionada a minha estrutura. Vou otimizar agora as terças, né? Então, cálculo, esforços, envoltórios, todas as barras e terça, né? Então, acredito eu que deixa eu ver, claro, a central vai estar mais solicitada, né? Porque já que ele está pegando duas águas. Porém, as águas aqui são, vamos dizer assim, meia água de cá, meia água de cá, que vira uma área de influência só. Então, todas aqui vão atender, né? Então tá, vou clicar em qualquer uma aqui, ó, 50 e 64, ó. Então, clique em peso. A gente já está colocando na mais leve. Então, se eu quiser colocar uma mais pesada, né? Caso eu já tenha o material lá na minha oficina, no meu escritório, eu já considero aqui, ó, a terça que passa. Aceito. Aqui ele só está verificando, ó, a resistência. Então a gente esqueceu ali também, depois que a gente criou as terças, de configurar a flecha limite, né? Então eu vou configurar a flecha limite aqui de novo e vou estar verificando, né? Então, comando barra flecha limite. Seleciono aqui a minha cobertura inteira, aceito, mando calcular. Então só do centro que não passou, né? Do centro aqui a gente vai tentar passar também um perfil de 100, né? Então 100, 50, 17, 2.0, que foi o perfil que a gente colocou na simples também. Então a gente tem que verificar para ver se realmente vai atender ou não aos esforços. Então aí pessoal, como vocês podem ver, passou tudo, né? Então a gente pode dizer que a minha estrutura já está dimensionada, já está otimizada. Comando cálculo, esforços, a gente já vê que a estrutura já está otimizada. Às vezes aqui falta só pilar, né? Então pilar 150 por 22 vai ser o mais leve, então a gente não precisa nem agrupar e verificar nem nada, né? Já que vai ser o mais leve aqui das seções consideradas. Então não vou nem mexer nessa parte. Caso eu queira pegar aqui os esforços da base, né? Então a gente pode vir em reações, envoltórios das fundações, né? E selecionar aqui os esforços, já vão estar descritos aqui para a gente, né? Caso eu queira calcular a ligação aqui da nossa base, comando ligações, gerar, sim, ele vai gerar a ligação onde for necessário, comando cálculo, ligações dimensionar, clica aceitar, ligações editar, eu já consigo ver que ele já fez aí o cálculo da ligação, né, da base, fez o detalhamento também. A gente consegue exportar
esse detalhamento em DWG, que seria o CAD, né? E aplicar esse detalhamento nas nossas pranchas, né? Vou estar abrindo aqui para vocês. Então continuo abrindo aqui DWG, então essa exportação aqui desse detalhe, ó, a gente consegue, a partir desse momento, trabalhar em qualquer prancha, né? Colar, etc. Voltando aqui no meu CIP, vou estar verificando aqui qual que foi o consumo de aço da minha estrutura. A gente está falando de uma estrutura 10 por 20, 200 metros quadrados, né? Então, comando ferramentas, listagem dos elementos selecionados, seleciono todos os meus elementos, marco aqui somente tabela resumo. Então, a gente está falando de uma estrutura aí deixa eu calcular aqui, 1192 mais 1198, 2.390 dividido por 200, de uma estrutura de 12 kg por metro quadrado, né, que é altamente aceitável, né? A gente conseguiria reduzir o material aqui, caso a gente usasse pilares o dobrado, né? Então vale a pena fazer o curso, né, para a gente estar otimizando ainda mais, né? A gente estaria falando de estruturas aí de 9,5 kg a 11, né? Não 12 no total, mas 12 é totalmente aceitável, né? Já que a gente está falando aí também de pilares e também da cobertura. Com isso aqui, com esse modelo aqui pronto, eu já consigo exportar tanto os desenhos básicos do software, né? Em desenhos, criando aqui os desenhos que a gente criou as vistas, né? E selecionando aqui tanto real ou desenhos em eixo. Ele vai estar fazendo aqui os croquis básicos, né? Então, com esses croquis a gente consegue trabalhar aí em outros softwares, né? Como Tecla, que também é abordado no nosso curso. Depois eu vou fazer uma rápida introdução ao Tecla usando esse modelo. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Qualquer dúvida, a gente vai estar à disposição para estar respondendo aos nossos parceiros. Até mais.